O homem é um ser religioso por natureza. Os reformadores, inclusive, apresentaram isso, que a religião não é algo que forçamos ao homem, o homem sente a necessidade, porque ele foi criado à imagem de Deus. Só que existe uma crise existencial no ser humano, ele faz o que é bom e o que é ruim ao mesmo tempo, ele está sempre fazendo coisas boas e ruins. É uma crise existencial, aquela que o apóstolo Paulo diz que sabe o que é bom, mas vê em si mesmo uma inclinação para o mal. Essa crise existencial, ela faz com que o homem busque erroneamente a religião ou a forma como deveria se expressar na sua relação com Deus. E uma das características problemáticas dessa busca marcada pela cegueira espiritual é o legalismo. O ser humano ele tende ao legalismo. É só você observar para todas as religiões. As religiões tendem a exigir do homem obras tais que sejam salvos por meio delas. Basta você observar as obras, ou as religiões e os seus ensinos acerca da salvação. Então, o cristianismo chega com uma mensagem que choca, e choca profundamente. Inclusive, Cristo chocou profundamente sua época, porque ele chega apresentando uma salvação graciosa. Não que ela não fosse ensinada no Antigo Testamento, mas que até os judeus, por causa dessa tendência ao legalismo humano, não conseguiam perceber plenamente razão para condenarem um homem que nunca pecou, Jesus Cristo, Filho de Deus. A graça de Deus, que opera poderosamente, nos conduz a uma vida que, na mensagem que veremos hoje, é essência no cristianismo. A vida repleta do Espírito de Deus, para vivermos em amor a Ele e ao próximo. Nós já lemos o texto, portanto, eu vou apenas reler os dois versículos, ou melhor, o versículo dos dois mandamentos, que está em Lucas 10, que é esse o nosso texto de hoje, versículo 27. Ele diz o seguinte: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senhor Deus amado, o Senhor é tão bom, que nos acolheu em Cristo Jesus. E nele a tua palavra nos revela que o Senhor mostrou o teu tão grande amor para conosco. Ensina-nos a amar também. Ensina-nos, Senhor Deus, a viver por amor a Ti. E, consequentemente, a vivenciar o amor em obras, em prática, num viver diário, Senhor Deus, dedicado a glorificar o Teu nome em nossa vida social. Que o Senhor nos conduza nesse momento de tal modo que a Tua palavra, Senhor Deus, faça morada em nosso coração. Que o poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, quebrante e transforme o coração daqueles que puderem ouvir, para que a vida do reino se manifeste em todo aquele que crê em Jesus. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, hoje vamos para Lucas. Por quê? Porque nós estamos vendo uma sequência. E em Lucas, o texto que trata sobre Jesus ensinando o primeiro e o segundo mandamento, ele acontece nessa sequência inicial. Lucas, diferente de Mateus, coloca bem no início o texto. É claro, há uma dúvida. A dúvida é: esse texto é exatamente o texto de Mateus capítulo 22, que nós já lemos inclusive, versículo 34 a 40, só que
um dos dois trouxe uma informação de uma forma diferente, porque em Mateus, o texto nos diz que é Jesus quem responde. Em Lucas, o texto diz que Jesus pede para o intérprete da lei responder, e ele apenas confirma. Isso faz com que sejam textos contraditórios, caso seja o mesmo momento, o que parece, por causa da semelhança tão grande, inclusive no personagem intérprete da lei. Isso é uma contradição? Não. Porque, inclusive, tem um momento, por exemplo, em que a Bíblia diz assim: Jesus batizava mais pessoas do que João Batista. E embaixo o autor corrige, dizendo, ou acrescenta, para você entender bem, se bem que Jesus não batizava. Portanto, não é incomum esse hábito de atribuir palavras a um por causa da autoridade. Quem estava batizando as pessoas não era Jesus, quem na prática eram os discípulos que iam lá e batizavam. Jesus dava a eles a ordem, autorizava e eles praticavam. Portanto, é possível sim que o texto de Mateus 22, 34 a 40 seja exatamente o mesmo texto de Lucas 10, 25 a 37, sendo que Lucas trouxe uma informação que Mateus não trouxe, que é a parábola que Jesus contou, o texto, a história que Jesus contou. Só que, além disso, Mateus coloca como Jesus respondendo e Lucas faz a ordem correta. Não, na verdade, quem respondeu foi o intérprete, Jesus confirmou. Mateus atribuiu as palavras a Cristo por causa da confirmação. Isso é possível? Completamente. Porque isso tem a ver com características textuais, com características de autoria, e os autores tinham hábitos que a gente precisa aprender a conhecer e se acostumar com eles na leitura. Portanto, considerando essa possibilidade, vamos seguir com o texto de Lucas, que, como eu disse, na ordem do ministério de Jesus, está bem no início. Estamos tentando seguir uma ordem do ministério de Jesus. E o texto se encaixa dentro de uma ordem que nós já vimos, por isso nós estamos nele. Inclusive, em Mateus 11, nós vimos Jesus falando da salvação dos pequeninos, e em Lucas está exatamente antes, versículos 21 a 24. Então estamos na sequência. O texto de Lucas, ele é mais rico, e vamos para ele. O versículo 25 diz que eis que um certo homem, intérprete da lei, em Mateus é dado o título de fariseu, da seita dos fariseus, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. É interessante nós observarmos que essa expressão pôr à prova, ela aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento e sempre relacionada à tentação, alguém tentando Deus. Por exemplo, Mateus 4, versículo 7, Jesus responde a Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em Lucas capítulo 4, versículo 12, o texto nos diz que Jesus respondeu a Satanás com a mesma palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. É um versículo da Bíblia. E lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9, outra vez se confirma o sentido e a aplicação da palavra em relação a Deus. 1 Coríntios 10, 9. Não ponhamos o Senhor à prova, que significa exatamente, não tentarás o Senhor teu Deus. É interessante que Lucas tenha usado essa palavra aqui, quando na Bíblia ela aparece como uma referência a tentar a Deus. Talvez possamos dizer que ele propositadamente quis mostrar que aquilo que o intérprete estava fazendo não era apenas um testar inocente, mas uma tentação a Deus.
Ele estava ali com um propósito maligno, um propósito maldoso, um propósito de tentar a Cristo como alguém que tenta a Deus. Claro que ele não sabia que Jesus era Deus, mas a semelhança no uso do termo nos conduz à ideia de que há uma maldade, um pecado ali. Há um pecado. Podemos ver isso até mesmo sem observar a palavra específica. Claro que eu estou olhando a palavra em grego. Mas mesmo sem olhar para ela, olhando para o texto, observe que o intérprete da lei não chegou para Jesus para tentar aprender. Como você poderia chegar para mim, pastor, eu precisaria entender isso aqui, me explica isso aqui. Ou fazer uma pergunta querendo aprender mais. O intuito dele, diz o texto, que era provar, era tentar, como pode ser colocada como tradução a palavra. Tentar Jesus. O intuito não era um intuito bom, era um intuito mau. Então, ele chega para Jesus e faz a seguinte pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma vez que o intuito não era bom, o intuito era mau, o propósito era realmente tentar a Cristo. E aí volto outra vez para Mateus, capítulo 22, porque, como nós já falamos, até o texto deixa isso a entender. Em Mateus, os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, se reuniram em conselho com o propósito de pegar Jesus. E vocês sabem que saduceus e fariseus estavam o tempo inteiro tentando fazer com que Jesus caia em alguma cilada para terem com que acusar. O propósito não era bom, mas era maldoso. Só que a pergunta é: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então eu tenho que pensar, como é que ele queria tentar Jesus com essa pergunta? Percebem? Ele chegou para Jesus e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Só que essa pergunta é maldosa. O intuito é pegar Jesus de alguma forma. Eu tenho que entender isso para entender melhor o que se dá ali. Ele não está querendo a vida eterna e mostrando interesse a Cristo. Ele está tentando ver se Jesus vacila na sua resposta. E então eles vão dizer: errou, mestre? O senhor não sabe de tudo? Como é que o senhor errou numa pergunta dessa? A questão é essa. Eles querem pegar Jesus. Tem um outro personagem, em Lucas mesmo, lá no capítulo 18, versículo também 18, que faz a Jesus a mesma pergunta, só que ali o intuito é um intuito, vamos dizer, interesseiro. Não é maldoso porque ele não quer testar Jesus. Não podemos dizer que era um intuito profundamente sincero, como alguém que ali está pronto a se converter, porque ele termina indo embora sem dar ouvidos ou responder corretamente a Cristo. Então, é um intuito, parece que meio que interesseiro. Por quê? Porque parece que o jovem rico de Lucas 18, ele está querendo que alguém massageie o seu ego e ele se sinta salvo, apesar de ser um homem que tinha algo para mudar. Lucas 18 diz que certo homem de posição, um homem rico, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vocês lembram que Jesus no final diz: vende tudo o que tem, então dá aos pobres, ou dá tudo aos pobres e segue-me. E Jesus mostrou que ele amava mais o dinheiro do que a Deus, porque se ele queria a vida eterna, como é que ele trocou a vida eterna pelos bens? Seja, se ele queria tanto a vida eterna, e o próprio Messias está dizendo para ele: dê tudo aos pobres e me segue que você tem a vida eterna. Ele teve dúvida. Pense na seriedade do assunto. O Messias está lá dizendo: dê tudo aos pobres e me segue, e então terás a vida eterna. E ele simplesmente vai triste. Ou seja, ele teve uma oportunidade e, de fato, mostrou que o seu coração não estava realmente ansiando mais do que tudo a salvação. Não é que ter riquezas fosse um pecado ou isso condenasse ao inferno, mas a prioridade dele, preferindo ter os seus bens a ter a vida eterna, mostrou que o seu coração não estava no Senhor. Então,
Observe que os dois perguntam a mesma coisa. Por que eu usei o texto de Lucas, já que ele não tem nada a ver com o texto de Lucas 10, Lucas 18, do jovem rico, e Lucas 10, do texto do intérprete? Porque lá em Lucas 18, Jesus fala da lei. Jesus responde para ele sobre o que fazer para ter a vida eterna, mencionando a lei. Ele diz, versículo 20, sabes os mandamentos. E ele cita, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso são os 10 mandamentos, né? Parte pelo menos deles. E o jovem diz, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então observe que ali, a resposta de Jesus foi com mandamentos. Parece que Jesus propositadamente citou o que o jovem queria ouvir. No final da resposta, observe que o ego do jovem rico foi, estou salvo, sou um homem salvo, porque tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. O legalismo judaico daquela época. Cumpre aparentemente tudo isso, que está tudo resolvido. E Jesus chegou onde ele queria, mostrar que apesar de cumprir tudo aquilo, por ele não amar mais a Deus do que a si mesmo, por ele não desejar mais a vida eterna do que o dinheiro que ele tinha, ele estava perdido. O legalista não vai para o céu, porque ele pode cumprir a lei inteira, mas não desejar a glória de Deus mais do que tudo, não ter prazer na vida eterna mais do que tudo. Portanto, o legalismo não é suficiente para salvar o homem. Jesus fez de propósito. Só que aqui, no bom samaritano, como ficou conhecido o texto, o Senhor Jesus responde, ou na verdade pede para ele responder, e o intérprete vai mais fundo. Aquele vai mais fundo. A resposta do intérprete são os 2 grandes mandamentos. Jesus jogou para ele a resposta. O que está escrito na lei? Como interpreta? Ele é um legalista, o intérprete. Jesus então pergunta, o que está escrito na lei? Um homem que queria ouvir algo sobre a lei. A resposta dele estava correta. Ele não estava longe do reino dos céus, como o Senhor Jesus mesmo vai dizer. A resposta dele está correta. Qual é o coração da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele intérprete conhecia. Olha que coisa curiosa. O homem foi ali para tentar Jesus, em conselho com os fariseus, considerando o texto de Mateus. E o homem conhecia o coração da lei. E esse homem ainda não era convertido ao Senhor. Semelhante ao jovem rico que conhecia a lei, ele também. Só que este momento ainda é mais profundo, porque ele realmente acertou o coração da lei. É possível conhecer a Bíblia inteira e não ser salvo. É possível conhecer toda a lei e não amar a Deus de verdade. É possível saber tudo o que tem que ser feito e não amar o próximo como Deus quer que seja amado. Logo, o conhecimento aparente da palavra de Deus não é suficiente para salvar o homem. Por isso, o legalista não é salvo. Ele conhece a lei, mas ele não tem em seu coração a alma da lei. Ela não é aplicada à sua alma. Ele não entende isso. Por isso, Jesus chocou bastante as pessoas. E nós vamos ver outra vez. Jesus vai chocar outra vez. A resposta foi correta. Versículo 28 diz, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Portanto, não estar errada a resposta, não se deve procurar algo mais, é isso mesmo.
E eu já devo então perguntar a você: você ama ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento? Se Deus deixasse diante de você a mesma proposta que Jesus deixou, de você dar o que você tem de melhor nesta vida, pensando nos bens ou em tudo aquilo que você gosta e que cerca você. Se Deus pedisse isso, e você pode dizer assim, mas Deus não vai fazer isso. Abraão foi pedido a sacrificar o seu próprio filho Isaque, aquilo que Abraão mais amava. Percebe que lá em Abraão, Deus não pediu a fortuna de Abraão. Abraão era rico, Deus enriqueceu Abraão. Deus não pediu: Abraão, me dê tudo o que você tem. Provavelmente Abraão, com o coração que tinha, consideraria isso fácil demais. Além disso, isso não apontaria para Cristo Jesus, o Filho unigênito do Pai, que foi dado por nós para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Abraão foi exigido o que ele amava mais. Ao jovem rico foi exigido o que ele amava também demais. E se isso fosse exigido de você, deveríamos pensar, porque isso é colocar nós mesmos em teste diante de um mundo que a qualquer momento pode mudar. Os mártires foram exigidos a dar a própria vida, tanto que Apocalipse diz que venceram porque em face à morte não amaram a própria vida. Eles estavam prontos para morrer por Cristo e morreram por Cristo. E a vitória deles não foi conseguirem lutar e vencer o inimigo mano a mano, mas foi morrer fielmente por Cristo Jesus. O que você mais ama nesse mundo? Com certeza você tem um amor a algo, pessoas. O que você mais ama? Você ama a Deus mais do que a isso? Você até pode dizer, não, mas vamos pensar, né? Eu amo minha esposa mais do que qualquer coisa nesse mundo, eu amo meus filhos mais do que qualquer coisa nesse mundo. Então você vai dizer assim, mas isso é um amor bom quando não está igual ou acima do amor a Deus. Amar as pessoas é bom, tanto é que o mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É claro que amar é bom, ninguém vai negar. Mas quando amar qualquer que seja a pessoa, muito menos ainda se falarmos a respeito, ou muito mais se falarmos a respeito de coisas, quando esse amor é colocado no mesmo patamar do amor que se deve a Deus, aí há um problema seríssimo. Você ama a Deus mais do que qualquer um. Você ama a Deus mais do que qualquer coisa. Você ama a Deus mais do que a si mesmo. De fato e de verdade. Diante do mandamento, deveríamos pensar isso. Porque não tenha dúvida que o nosso amor a Deus é testado todos os dias. Talvez você diga, pastor, dificilmente vai vir uma perseguição cristã como nos primeiros séculos. Eu concordo. Acredito que aquela época foi única, singular e passou de fato. Mesmo assim, você verá cristãos no Oriente sofrendo bastante. Não é a mesma dimensão, não é a mesma amplitude, mas sim cristãos sendo perseguidos e até mortos no Oriente. Além disso, mesmo que nunca venha uma perseguição a ponto de você ser exigido confessar ou não a Cristo, vida ou morte, todos os dias você é testado. Já observou que você tem todos os dias o gastar tempo com Deus ou não gastar tempo com Deus? Ou seja, orar ou não orar, ou fazer outra coisa. Ler a Bíblia ou fazer outra coisa. Ir ao culto ou fazer outra coisa. Realizar a obra do Senhor ou fazer outra coisa. Até, por exemplo, você está num trabalho, e eu lembro que isso
aconteceu uma vez na minha vida, quando eu realizei um estágio, por ocasião da escola técnica onde eu estudei, e a questão era evangelizar os meus chefes, o dono da empresa, ou ficar calado para não perder o estágio. E evangelizar tem que ser a prioridade. Ou seja, por mais que você diga, não teremos uma tribulação semelhante aos mártires dos primeiros séculos, todos os dias você é testado, todos os dias você tem a oportunidade de provar se Deus é prioridade na sua vida, com o que você faz, com o que você fala, o tempo que você gasta, o dinheiro que você gasta, todos os dias. Todos os dias você tem algo para Deus, algo para você mesmo. Algo para Deus, algo para você mesmo. E você todos os dias decide por alguém. Ou você decidiu orar, ou você decidiu, por exemplo, passear. Ou você decidiu ler a Bíblia, ou você decidiu assistir um filme, por exemplo. Ou seja, não é que fazer aquilo que está ao nosso redor e viver a vida, digamos, normal, seja algo errado. Mas não viver a vida para Deus é errado. Se você me disser que não tem tempo para orar, mas tem tempo para estar no celular, mexendo e vendo as coisas, tem alguma coisa errada. Porque como é que você tem tempo para fazer isso e não tem tempo para orar? Se você me disser que não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para ler qualquer livro, assistir qualquer filme e fazer qualquer outra coisa, então tem algo errado. Porque você tem tempo, mas você faz as escolhas segundo o seu coração. E se você escolheu o que agrada a você e não o que glorifica a Deus ou o que te aproxima de Deus, é porque você fez a escolha segundo o coração que ama mais a si mesmo do que a Deus. Não é pecado assistir filme, ler livros, passear, se divertir, brincar e assim, muitas outras coisas. Nada disso é pecado. Mas no momento em que você olha para si mesmo e vê que você tem negado o tempo que é devido a Deus, porque você usa o mesmo tempo apenas para você mesmo, então tem alguma coisa errada. Porque significa que você não tem tempo para Deus. Você não ama a Deus de todo o seu coração. Você ama a si mesmo de todo o seu coração. Portanto, você é testado todos os dias. Você não vai passar o dia todo lendo a Bíblia, porque próprio Deus vai dizer, tá bom, fecha a Bíblia e vai trabalhar. Tá bom, fecha a Bíblia e vai brincar com seus filhos. E assim por diante. Mas se você me disser que não tem tempo para essas coisas, enquanto o mundo é testemunha de tanto tempo que você gasta consigo mesmo, com as coisas mais fúteis que se possa imaginar, você está dizendo para Deus que estar com Deus é inferior a fazer qualquer coisa fútil que se possa fazer nessa vida. Como, por exemplo, olhar uma rede social. Então, observe que o mandamento, ele é uma exortação muito séria. Porque é o primeiro grande mandamento que em Mateus, Jesus afirma, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É o grande mandamento da lei. Se você não ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, você não conhece a Deus. Porque essa é a essência da lei, é a essência da vida cristã, é amar a Deus. Começa por ali. O segundo dependerá, inclusive, do primeiro. Você ama a Deus de todo o seu coração, não tem nada mais importante para você do que Deus. Então, observe mais atentamente que todos os dias Deus testa você. E todos os dias você tem a oportunidade de mostrar que você ama mais a Deus do que a si mesmo. Deus te abençoa, sim, como eu já disse, há muitas coisas boas que nós desfrutamos porque são dádivas do próprio Deus. Mas se você disser para este mesmo Deus que te abençoa, que você não tem tempo para Ele, porque você só tem tempo para você, então alguma coisa está profundamente errada. Não espere que num dia que Jesus voltar, você esteja com Ele, já que você nunca quis estar. Então,
ame a Deus de todo o seu coração. Isso é essência no cristianismo, na nova vida. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que, para o intérprete da lei, o primeiro mandamento para ele está batido. Com certeza eu amo a Deus, eu mataria qualquer um por Deus. Eu não sei se ele morreria por Deus. Não vamos inferir algo, mas dificilmente, não é? Mas ele mataria qualquer um por Deus. E isso a gente vê porque mataram o próprio Jesus, eles achavam que estavam prestando um serviço a Deus. Mataram Estevão porque estava pregando a palavra e achavam que estavam fazendo um serviço a Deus. Portanto, matar o outro em nome de Deus é uma coisa fácil e comum. Morrer por Deus é outra questão. Não sabemos se ele faria. Mas uma coisa feriu o coração dele. O segundo mandamento fez ele pensar na sua vida. Jesus disse: faça os dois e viverás. Ou seja, desses dois mandamentos depende tudo. Se você ama a Deus de todo o seu coração e ama o próximo como a si mesmo, você entendeu a palavra de Deus. Você entendeu a lei. Você está vivendo o coração da lei. Você está vivendo para Deus. Portanto, você realmente anda com Deus. Só que isso feriu o coração dele, apesar de que ele mesmo respondeu. Diz o versículo 29, que ele, porém, ou seja, o intérprete da lei, quando Jesus disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. O intérprete da lei, querendo justificar-se, ou seja, a consciência pesou. Parece que o olhar de Cristo, com as suas palavras, entravam como uma espada de dois gumes na alma de quem ouvia sua voz. Alguma coisa mexeu aqui dentro. Ele se sentiu perturbado. Algo fez ele perceber que ele não estava vivendo o que ele mesmo disse. É isso que toda vez que a palavra de Deus é pregada, deve acontecer com você, como uma espada de dois gumes ferindo sua alma. Ela não massageia seu ego e diz que você é bom, ela fere seu coração dizendo o caminho para a salvação, que é Cristo Jesus. E ele sentiu algo ferir seu coração. Mas a atitude dele não foi a melhor. Porque querendo justificar-se significa, querendo se livrar desse peso de consciência, ele perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Meu próximo é minha esposa, são meus filhos, são os meus amigos. Gente, até um criminoso, ou até um terrorista, ama os seus. Todas as pessoas tendem a ter afinidade a alguém. Todas as pessoas tendem a ter afinidade a alguma pessoa do seu grupo. Isso é normal. E o Senhor Jesus disse isso. Capítulo 5 de Mateus, versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se vocês amam apenas aqueles que é fácil amar, então qualquer um faz isso. Portanto, amar o próximo como a ti mesmo vai além das fronteiras do que é fácil amar. Vai além das fronteiras daquele muro que nos protege, como ele mesmo estava se protegendo. Quem é o meu próximo? Quem é aquele que eu devo amar? Jesus vai responder. Observe que agora não é mais uma questão de tentar Jesus. Agora foi Jesus que chegou profundo na alma dele e fez com que agora ele estivesse ali como vítima das palavras, digamos assim, ou seja, como alvo delas. Jesus responde com uma parábola. É do versículo 30 até o versículo 35. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem, provavelmente um judeu, apesar de não dizer, mas dar a entender pela trajetória dele, por não dizer que era um judeu, afinal das contas, Jesus está falando de judeu para judeu. Então, devemos entender que esse certo homem é um judeu. Não teria, porém, por que entender
diferente. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Talvez tenha ido adorar ou outra coisa, mas ele estava nesse trajeto que tem uma porção meio deserta, de Jerusalém para Jericó, no meio ali do território, da região, ali até perto do Rio Jordão. E veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, o homem foi roubado, mas não só roubado, foi espancado até quase a morte. Foi deixado no chão. E eles saíram. E aí, aparecem os personagens. Casualmente, ou seja, não era o propósito dele, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. O sacerdote, o homem que deveria estar cuidando do serviço cultico ao Senhor, ensinando a palavra de Deus ao povo, um sacerdote. Jesus escolheu de propósito o personagem. Jesus poderia ter dito, veio um outro judeu. Não foi um judeu qualquer. Veio um homem que deveria ser tratado como homem de Deus, por ser um sacerdote. Um homem dedicado às coisas de Deus, por ser um sacerdote. Isso é o que deveria ser. Então descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Ele viu o homem, judeu para judeu. Por que é importante? Porque o judeu não se aproximaria se fosse um homem de outra etnia, um gentil, por causa da ideia da contaminação. Então, isso dificultaria o entendimento do que Jesus quer ensinar. Portanto, o homem que está lá é um judeu. O homem que está passando é um sacerdote, portanto, um judeu. Estão dentro de casa, ou seja, são irmãos pela própria fé, além de raça. Mas vendo aquele homem no chão, ele simplesmente passou longe. Ele nem sequer quis ir perto para ver se estava morto, ver se estava tudo bem. Não vamos entrar em detalhes que talvez alguém pudesse dizer, ele ficou com medo de ser um golpe e alguém iria roubá-lo. Mas a princípio, como não é esse o propósito, o cenário é construído para dar a entender o mais simples. Está notório que o homem foi roubado, que o homem foi vítima, e o outro, mesmo assim, em vez de se aproximar para ver o que se deu, simplesmente passou longe. Passou longe. Não deu bola. Em outras palavras, não fui eu, não é minha responsabilidade, seguiu em frente. Versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, levita, homem da tribo de Levi, claro, mesmo a questão do sacerdote, só que dessa vez não é um sacerdote. O levita era um homem que também tinha responsabilidades com as coisas do Senhor, mas nem todo levita era um sacerdote. Também nem todo levita é um cantor, como se tornou popular em nossos dias. Era um homem da tribo de Levi, que era uma tribo consagrada ao Senhor. E esse levita da tribo consagrada ao Senhor descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Fez a mesma coisa, ele viu do mesmo jeito. Em vez de se aproximar, passou longe. Nenhum deles se importou com aquele homem. Não é minha responsabilidade, porque eu não tenho nada a ver com ele. Passou longe. Eles não se importaram. Se importar com o outro é uma questão muito séria. E é profunda, porque isso não é fácil. E pelas razões certas, ainda por cima, pelas razões certas, se importar com o outro. Um homem que necessitava, é um homem que precisava, um homem que estava à beira da morte, um homem que tinha uma necessidade profunda, eles não se importaram. E eram homens que deveriam estar servindo a Deus. Mas como nós falamos, matar o outro em nome de Deus é fácil. Salvar o outro, curar o outro em nome de Deus, isso é difícil. Então, o texto continua. Versículo 33 diz:
certo samaritano que seguia o seu caminho, mesma questão, agora só que um samaritano. Por que ele escolheu o samaritano? Por que não um judeu qualquer? Porque o judeu odiava o samaritano. O judeu odiava o samaritano por várias razões relacionadas ao passado. Então havia uma rixa muito grande. E, claro, tem uma razão para eles não gostarem do samaritano a respeito da religião, que é o fato de que os samaritanos eram uma miscigenação de israelitas com outros povos e que o culto que era para ser em Jerusalém foi transferido a fim de facilitar para a nação das tribos do norte. Então havia, sim, problemas, erros dentro da teologia ou da religião dos samaritanos. Todavia, esse samaritano, odiado pelos judeus, e eles sabiam disso, porque lembre-se que a mulher samaritana que conversa com Jesus no poço de Jacó, fica questionando, como é que o Senhor conversa comigo, eu que sou mulher samaritana? Não é só ser mulher, ainda é samaritana. Ou seja, tinha duas razões para Jesus não falar com ela: ser mulher e ainda ser samaritana. Por quê? Porque não eram bem vistos. Esse samaritano que seguia o caminho passou-lhe perto. Os outros passaram de largo, passaram longe. Passou perto. E vendo, compadeceu-se dele. Observe que é importante, o que levou o homem a ajudar não foi interesse, não foi por ser da mesma família, não foi uma obrigação qualquer. O coração dele sentiu pesar pelo sofrimento do outro. Isso é compaixão. É o sentimento de pesar pelo sofrimento do outro, se sentindo mesmo meio que no lugar do outro, que é a empatia, é a compaixão. Algo tocou aqui. Um homem que tinha o coração, um homem que, apesar de ser odiado pelos judeus, demonstrou ser melhor do que os judeus. Jesus não faz isso sem querer, é de propósito. Jesus mostra na parábola que o sacerdote e o levita eram inferiores ao samaritano. Por quê? Porque apesar de o sacerdote e o levita estarem de acordo com a lei, cumprindo os rituais legalistas, o samaritano, odiado pelos judeus, tinha o que nem o sacerdote nem o levita tinha: amor. Exatamente para mostrar os mandamentos da lei que ele havia mencionado no versículo 27. O samaritano tinha algo que o sacerdote e o levita não tinham: amor. E esse amor levou a ter compaixão da miséria do outro, ter compaixão do estado do outro, ter compaixão da situação do outro, apesar de ser um judeu. Então, ele traça uma série de atitudes. Esse versículo 34 ao versículo 35, os dois versículos, são atitudes do samaritano. Como eu disse, Jesus é muito sábio e proposital em tudo que faz. Nada era por acaso. Então ele traçou uma série de atitudes de propósito para mostrar a veracidade do amor do samaritano, para mostrar a atitude que decorria do amor do samaritano. Primeiro, ele se compadeceu, e aí versículo 33, 34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Aquilo que, inclusive, o termo seria o mesmo de ungir. Ele aplicou óleo e vinho. São dois meios de esterilizar. Então, ele aplicou remédios, ou seja, instrumentos para tentar dar a ele uma melhoria temporária até chegar na hospedaria. Então,
ele cuidou dele, ele cuidou dos seus ferimentos, ele deu um trato nele, gastou tempo, deixou a sua jornada, dedicou tempo àquele homem. Aquele homem não lhe devia nada, aquele homem não tinha nenhuma familiaridade com ele. Ele dedicou tempo, dedicou de seus bens, dedicou daquilo que ele tinha, e ainda colocou sobre o seu próprio animal. Ele colocou sobre o seu próprio animal e foi andando. O homem estava sob seus cuidados. Ele tomou para si a responsabilidade de cuidar dele. Mas por quê? Talvez você diga, mas eu não tenho nada a ver com ele, minha responsabilidade é com a minha família. Eu cuido da minha esposa, ou do esposo, ou dos meus filhos, meus pais, ou seja, família. Este homem estava ali cuidando de alguém que não tinha nenhuma familiaridade. E tomou sobre si a responsabilidade, porque aquele homem era agora o seu próximo. O coração dele estava inclinado para se compadecer e cuidar daquele homem. Ele tomou sobre si e levou para uma hospedaria e tratou dele. E continuou o tratamento. No dia seguinte, tirou 2 denários, o valor equivalente a 2 dias de trabalho. Lembre-se, denário equivalia a 1 dia de trabalho. 2 denários, 2 dias de trabalho. Então ele gastou 2 dias de trabalho com aquele homem, além do que já tinha gasto. E os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Possibilidade de gastar 3, 4, 5 denários ainda. Aquele homem realmente se importou com o outro. Ele não apenas amou da boca para fora, ele realmente cuidou do outro. Ele realmente se importou com o outro. Ele realmente gastou seus bens, seu tempo, seu dinheiro. Ele gastou sua energia. Aquele homem, ele dedicou de si o que tinha para dar para o outro. Não é por acaso que ele é detalhista no que o homem fez pelo outro. É para você ouvir a história e realmente ter aquele sentimento: poxa, quanta dedicação por um homem estranho, um homem que ele nem conhecia. Aí vem a pergunta, para trazer a questão de quem é o meu próximo. Versículo 36, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Sacerdote, o levita ou o samaritano agiu como o próximo? Qual desses 3 agiu como o próximo do judeu que foi maltratado? Versículo 37, a resposta. Respondeu-lhe o intérprete da lei. Observe, não é um homem ignorante, é um homem estudado, é um homem culto, é um homem inteligente, é um homem que está entendendo. A pergunta se é um homem disposto a colocar em prática, se é um homem com um coração quebrantado, se era um homem que amava a Deus e realmente estava disposto a viver uma vida para a glória de Deus. Não é uma questão de saber, é uma questão de ter um coração inclinado ao conhecimento de Deus. O intérprete responde: o que usou de misericórdia para com ele. Ele entendeu bem a mensagem. Então lhe disse, Jesus termina aquele momento: vai e procede tu de igual modo. É a mesma mensagem de Cristo para nós. Você quer a vida eterna? Tenho certeza que você quer a vida eterna. E como jovem rico, ou como este intérprete da lei, você poderá perguntar a Jesus: o que é que eu faço para ter a vida eterna? A questão é se o seu coração quer mesmo. No coração desses homens legalistas, eles esperavam ouvir apenas uma série de regras e ritos
que levassem a uma cauterização da mente. Eu já faço isso, está tudo bem. E Jesus mostra mais fundo que, na verdade, ter a vida eterna não é uma coisa futura. A vida eterna começa aqui, porque a vida eterna é uma vida em comunhão com Deus. A vida eterna é ter o Espírito de Deus operando dentro de mim. A vida eterna é ter a certeza de que Jesus Cristo justificou por meio de sua obra, pagando o preço dos meus pecados. A vida eterna começa agora, porque a vida eterna é ser unido a Cristo. Mesmo que não tenhamos ainda a completude da vida eterna, porque ainda será tirado o pecado do mundo, e ainda seremos, portanto, transformados para sermos também imortais, ou seja, viveremos sem pecado e seremos imortais. Isso ainda não aconteceu. Mesmo não tendo acontecido, a vida eterna já começou, porque você, pelo poder do Espírito, já pode amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Você já pode viver aquilo que era impossível no passado, uma vida para Deus, a ponto de negar a si mesmo para glorificar o nome do Senhor, como o Senhor Jesus nos dirá em outro momento, em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ame a Deus mais do que a si mesmo. Se alguém quer ser salvo, ame a Deus mais do que a si mesmo. Isso implicará em viver uma vida para Ele, em amar o outro também. Isso implicará em todos os outros mandamentos, porque amar a Deus é o início da nova vida, é o operar do Espírito do Senhor em nosso coração, é o despertar do nascer, o novo nascimento. Então, você ama a Deus mais do que a si mesmo? E está pronto para viver o amor de Deus de fato e de verdade? Não é simples assim. Se fosse simples assim, o apóstolo João não falaria para a igreja como sendo algo necessário, mas ao mesmo tempo como sendo algo que não era fácil para o seu público, parece que não estava sendo posto em prática. E eu encerro então com as palavras do apóstolo João, que em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo a partir do 7, nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.